canal Daniela Cangiani e nos enfoques de hoje na área de radiologia vamos falar sobre incidências radiográficas da pelve e quadril. E lógico, aquela revisão de anatomia radiológica. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele seu like. Então, a pelve, também conhecida como cintura pélvica ou bacia, é uma estrutura formada por um conjunto de ossos do quadril. A pelve serve como base para o tronco e forma a conexão entre a coluna vertebral e os membros inferiores. Sua função: sustentação do peso, proteger os órgãos pélvicos e é importante durante o trabalho de parto nas mulheres. Consiste em 4 ossos, 2 ossos do quadril, um sacro e um cóccix. Os ossos ou os 2 ossos do quadril é composto por 3 divisões. Temos o ilho, o isquio e o pubis, que nas crianças, esses 3 ossos são divisões separadas, mas eles se fundem em um osso só durante a adolescência. Já a sua fusão ocorre na área do acetábulo. O acetábulo é uma profunda cavidade em forma de copo que aceita a cabeça do fêmur para formar aí a articulação do quadril. Então, vamos para a nossa anatomia? Temos aqui uma imagem anatômica e vamos dar ênfase às estruturas. Então, temos aqui a base do sacro, a crista ilíaca, a articulação sacroilíaca, espinha ilíaca antero-superior, o promontório sacral, espinha ilíaca antero-inferior. Temos aqui a cavidade pélvica, o acetábulo, o tubérculo púbico, crista púbica e sínfise púbica, o nosso arco púbico, o nosso isquio, o pubis e o ilho, nosso sacro e o nosso cóccix, formando aí os ossos do quadril, ossos coxal e a nossa pelve completa. E falando do quadril, o quadril, como falamos anteriormente, ele é composto por 3 partes que são fundidas. Então temos aí o ilho, e a fusão ocorre no acetábulo, temos o pubis e o isquio, e a nossa visão anterior e posterior do quadril. Os ossos da pelve e as suas articulações articulam-se através de 4 articulações. Podemos dizer que 5. Vamos ver quais são? Então, temos aqui a nossa imagem. A articulação sacroilíaca, que é uma articulação sinovial entre a asa do sacro e a superfície auricular do ilho. Essa articulação permite aí a mobilidade muito pequena através de pequenos movimentos deslizantes e uma rotação. Temos a articulação lombo-sacral, que é uma articulação do tipo sínfise, cartilagem secundária, entre a 5ª vértebra lombar e a base do sacro. Ela permite aí a flexão, extensão e flexão lateral. Temos então a articulação sacrococcígea, que é uma articulação anfiartrodial entre a 5ª vértebra sacral e a 1ª vértebra coccígea. Ela permite aí a flexão e extensão do cóccix. Entretanto, esses movimentos são praticamente passivos, ocorre durante o parto ou a defecação. Temos então a sínfise púbica, que é uma articulação cartilaginosa secundária entre as superfícies mediais dos 2 pubis, e as superfícies estão revestidas aí por uma camada de cartilagem de hialina, conectadas pela cartilagem sinfisial, interpostas entre elas. Normalmente, não existem movimentos nessa articulação, exceto na gravidez, quando os ligamentos e as cartilagens se tornam aí mais flexíveis, permitindo o aumento do diâmetro pélvico durante o parto. Temos então aqui o acetábulo e a cabeça do fêmur, que conhecemos aí como a articulação do quadril
o coxo femoral. A articulação do quadril é classificada como um tipo sinovial, que é caracterizado por uma grande cápsula fibrosa que contém um líquido sinovial e ela é livremente móvel, diartrodial, e é o verdadeiro exemplo de um tipo de movimento esferoide, bola e soquete. Temos aí então uma diferença entre a pelve masculina e a pelve feminina. Então vemos aqui na imagem a pelve feminina no ângulo obtuso e a pelve masculina com ângulo agudo. Então vamos ver as suas características. A característica é a estrutura geral e modificações funcionais. A feminina é inclinada para a frente, adaptada para a reprodução. Pelve verdadeira define o canal do parto. Cavidade da pelve verdadeira ampla e rasa e maior. A espessura óssea, os ossos mais leves, mais delgados e mais lisos. O acetábulo é menor e mais separados. O arco púbico com um ângulo mais largo de 80 a 90, mais arredondado. Temos aqui que é mais arredondado. Já no masculino, é menos inclinada para frente, adaptada para suportar o peso, a estrutura masculina. É mais forte, cavidade da pelve, a pelve verdadeira é estreita e profunda. Espessura óssea são mais pesados, mais espessos e marcas mais proeminentes. Já o acetábulo é maior, mais próximo, já o seu ângulo de agudo é de 50 a 60 graus. Então, vemos aqui a diferença, que a pelve feminina, ela é mais leve, né? Rasa e maior. Já o masculino, ela é uma estrutura mais estreita e mais profunda, sendo mais pesada, né? E o seu ângulo agudo é de 50 a 60, enquanto o ângulo da pelve feminina é mais largo, de 80 a 90 e mais arredondado. Então, temos que saber essas diferenças na hora de realizar uma radiografia. Só questão de revisão, vamos falar um pouco do fêmur da parte proximal, lembrando que tivemos uma aula falando sobre incidências radiográficas do fêmur, e vou deixar o link na descrição do vídeo, caso você queira revisar essa aula ou não tenha assistido. Então, vamos lá. Temos aqui o nosso fêmur proximal. Então, temos o colo, a fóvea da cabeça do fêmur, a cabeça do fêmur, o trocante menor, a linha intertrocantérica, tuberosidade glútea, né, onde passa aí os músculos e ligamentos. Temos aí a linha áspera, o trocante maior e a crista introcantérica. Então, vamos visualizar agora uma radiografia de uma pelve feminina. E uma pelve masculina, sendo visível a diferença entre elas. Vamos fazer uma revisão radiográfica da anatomia. Então, temos aqui uma pelve feminina, onde o A se refere à crista ilíaca, o B, às espinhas ilíacas anterior superior. Temos aí a letra C, o corpo do isquio esquerdo, a letra D, tuberosidade isquiática. Letra E, temos aí a sínfise pubis ou sínfise púbica. A letra F, temos aí o ramo inferior do pubis direito. A G, ramo superior do pubis direito. Letra H, espinha esquiática direita. Letra I, acetábulo do quadril direito. O J, colo do fêmur direito. K, trocante maior do fêmur direito. Letra L, cabeça do fêmur direito. E a M, a ala ou asa do ilho direito. Então, essas são as estruturas que podemos visualizar e identificar em uma radiografia. Lembrando que podemos ver aqui ainda o sacro, a nossa coluna, né? A lombar, já o finalzinho,
e o nosso cóccix. Então, vamos para as nossas incidências, o AP de pelve quadril bilateral. Então, temos o nosso paciente deitado na mesa. Nossos fatores técnicos, né, que esse aqui vai servir como exemplo para todas as incidências, que é a distância mínima de 1 metro, o receptor de imagem de 35 por 43 na transversal com o uso da grade. E o nosso KV, que tanto no sistema analógico e digital vai ser de 80 a 85 kVs. Paciente em supino, que podemos dizer em decúbito dorsal, colocar os braços ao lado, né? Ou cruzando superiormente ao tórax. A posição da parte é garantir que a pelve não seja rodada, separar as pernas e os pés, depois rodar internamente, que é aquela rotação de Ferguson que falamos anterior. O raio central vai ser dirigido ao meio caminho entre o nível das espinhas ilíacas antero-superior, na sínfise púbica, 5 centímetros inferior ao nível das espinhas ilíacas, como vemos aqui na imagem, né? Temos aqui o coxo femoral e a espinha ilíaca e a sínfise púbica. Então, no nível, a meio caminho entre as espinhas ilíacas e a sínfise púbica. A colimação dos 4 lados da anatomia de interesse, suspender a respiração durante a exposição para não haver aí uma movimentação na hora da respiração e poder ocasionar aí um artefato, né, um borramento na imagem. E dando ênfase aqui, uma observação entre a proteção, né, que proteger as gônadas em todos os pacientes masculinos. A proteção para os ovários das mulheres, porém, geralmente não é possível fazer essa proteção sem obstruir a anatomia essencial da pelve. Então, não ser que a área de interesse seja apenas o quadril, podemos aí colocar uma proteção para as gônadas femininas. Nossa radiografia final será esta aqui, né? Então, vamos visualizar as estruturas. A nossa indicação clínica para essa incidência será fraturas, luxação de junta, doença degenerativa e lesões ósseas. Então, podemos visualizar aqui a espinha esquiática, o cóccix, o sacro, o osso do quadril, o íleo, a cabeça femoral, o forame viturado, a sínfise púbica, tuberosidade esquiática, o colo femoral e o nosso trocante maior. Como também podemos visualizar, sobreposto aqui um pouco do trocante menor. Temos agora a incidência AP axial de entrada, que chamamos também de pelve ou bacia inlet. Então, o paciente vai ser posicionado em decúbito dorsal, um apoio nas pernas, né? Um travesseiro na cabeça, se assim no seu setor tiver, né? Poder flexionar um pouco o joelho com esse suporte, né? Você pode aí também estar adaptando caso o seu setor de serviço não tenha. A posição da parte, garantir que não haja rotação da pelve, né? As espinhas ilíacas estejam a distância do topo da mesa igual dos dois lados. Centralizar, né, o receptor de imagem, a projeção do raio. Então, o raio ele vai ser angulado de 35 a 40 graus, né, caudal. Então, no sentido caudal. E vai ser no ponto de linha média do nível das cristas ilíacas, como tem a marcação aqui na nossa imagem. Então, o raio central vai ser inclinado, incidindo aqui nas cristas ilíacas, e você vai pegar o receptor de imagem e centralizar com a projeção do raio, né? Não com a estrutura, mas com a projeção do raio. Colimar perto dos 4 lados da área de interesse e suspender a respiração. A indicação clínica vai ser a avaliação de trauma pélvico para luxação posterior ou rotação inferior e exterior da pelve anterior. E a nossa radiografia final será esta aqui. Então, visualizamos aqui a entrada da pelve, a abertura superior, a espinha isquiática, aqui, o corpo superior do isquio, a asa
esquerda do ilho, o ramo púbico superior e o isquio e a cabeça femoral. Temos então agora o AP axial de saída, antero inferior, método de Taylor, também conhecida como pelve ou bacia outlet, onde o paciente vai estar posicionado da mesma forma que a anterior, decúbito dorsal, com apoio nos joelhos, um travesseiro na cabeça, né, para dar suporte aí às pernas, dando uma inclinação melhor para a nossa pelve. E a posição da parte é garantir novamente que não haja rotação da pelve, né? E centralizar o raio central de acordo com a projeção do raio, né? Você vai centralizar o receptor de imagem de acordo com a projeção do raio. Então, no outlet, o ângulo vai ser agora cefálico de 20 a 35 para homens e 30 a 45 para mulheres. Esta diferença de ângulo é causada pelas diferenças no formatos da pelve masculina e feminina que vimos no slide passado, né? A gente viu aí a diferença da pelve masculina e feminina, onde a pelve masculina ela é mais alta, mais estreita, né? Então tem essa diferença na angulação. E o raio central vai ser no ponto da linha média de 5 cm de distância à margem superior da sínfise púbica ou do trocante maior. Mais ou menos aqui como vemos marcada na imagem. Colimar os 4 lados e suspender a respiração. E a nossa indicação clínica, visão bilateral do pubis, isquio, para permitir a avaliação do trauma, pélvico para fraturas e luxações. Então, a nossa radiografia final, vamos ter aí o corpo do pubis, o ramo superior do pubis, o acetábulo, o ilho, o forame obturador mais aberto, temos aí a sínfise púbica, o ramo inferior do pubis, o ramo do isquio, tuberosidade isquiática e o corpo menor do isquio. Temos agora a incidência AP unilateral do quadril e fêmur proximal, digamos assim. Então, o paciente vai estar em decúbito dorsal, né, com as pernas estendidas e devemos aí colocar uma proteção nos tecidos radiosensíveis fora da região do interesse, como vemos aí na imagem. Os braços vão ser colocados do lado ou cruzados sobre o tórax, né? Já a posição da parte, como vemos aí, localizar o colo femoral e alinhar o raio central à linha central média da mesa, garantindo a ausência de rotação da pelve, né? Rodar a perna afetada internamente de 15 a 20 graus, aquela rotação, né, interna. E o raio central vai ser perpendicular, dirigindo a 5 centímetros distais do colo médio femoral. Colo femoral pode ser localizado aproximadamente de 3 a 5 centímetros mediais e a 8 a 10 centímetros distais das cristas ilíacas. Então, na articulação coxo-femoral, né, mais ou menos aqui. Colimar os 4 lados e suspender a respiração durante a exposição. Então, vamos ter a nossa radiografia de quadril em AP, no caso aqui o quadril direito, que as indicações clínicas são exames pós-operatórios ou acompanhamento para mostrar acetábulo, cabeça femoral, pescoço e trocante maior. Avaliar a condição e localização de qualquer aplicação ortopédica existente. Então, geralmente, o médico pede, né, o quadril para avaliar, né, e para acompanhar também o pós-operatório. Então, será uma radiografia antes e após a cirurgia, né? Temos, então, aqui o método de Judith alar ou obturatriz, que é uma incidência. A incidência alar, ela irá estudar a asa do ilho, enquanto a obturatriz estudará os forames obturados, bem como as duas incidências avaliam a região acetabular. Então, para o acetábulo,
o estudo do acetábulo, temos que fazer essas duas incidências, alar e obturatriz. Os nossos fatores técnicos, que sabemos que sempre vai ser de 1 metro, o receptor ele pode ser de 24 por 30 na longitudinal ou de 35 por 43 na transversal. O uso da grade, né? E a nossa variação de KV, que é de 80 a 85. Então, na incidência alar, a posição do paciente decúbito dorsal na mesa, né? Pernas estendidas com plano médio sagital alinhado e a linha média da mesa e rodar o paciente de lado com o lado de interesse em 45 graus. Então, aqui no caso, o paciente está rodado para o lado direito, né? Então, vamos inclinar o paciente a 45 graus numa posição oblíqua. A perna vai ser flexionada e colocada abaixo da outra para dar um suporte ao paciente. Os braços de lado, fazendo um apoio, né? E o raio central vai ser perpendicular, incidindo na articulação coxo-femoral. Critérios de avaliação são visualizados a asa do ilho, a articulação do sacro ilíaco, a L5, acetábulo, cabeça do colo femoral e a porção trocantérica. O correto da posicionamento é evidenciado pela asa do ilho visualizada sem encurtamento na imagem, ou seja, aberta. Então, o que é que isso quer dizer? Que a asa do ilho vai estar aberta e o nosso forame aberturado ele vai estar fechado. Então, temos aqui as estruturas, a asa ilíaca, coluna posterior do ilho isquial, temos aqui a área do aro anterior acetábulo, parcialmente sobreposta pela cabeça femoral. A articulação ela fica mais fechada. E a cabeça femoral, né? Cabeça do fêmur. E não visualizamos tanto o nosso forame aberturado. As indicações clínicas: fratura acetabular ou ferimento na pelve. Incidências oblíqua direita e esquerda geralmente são visualizadas por comparação, com ambas centralizadas para a cabeça ou ambas para o lado de baixo do acetábulo. Então, temos aí a incidência obturatriz, né? Onde o paciente vai colocar a área afetada mais distante do filme, numa posição deitada decúbito dorsal e inclinada a 45 graus obliquamente, né? De forma que a área de interesse fique mais distante, como eu falei, do receptor de imagem. Então, pode ser colocado aqui um apoio, né, para o paciente ter mais conforto na hora da incidência. Então, a perna no caso, a área de interesse vai ficar longe, distante do receptor de imagem, a perna estendida e a outra perna vai fazer esse suporte aqui, né, sendo colocada, flexionada abaixo da perna de interesse. Os braços do lado direito vai ficar segurando aqui na mesa, né, como vemos na imagem. O raio central vai ser perpendicular, incidindo no forame aberturado de interesse. Então, vai ser mais ou menos nessa altura aqui. Os critérios de avaliação: forame aberturado acetábulo, cabeça do colo femoral, porção trocantérica e articulação do sacro ilíaco. Correto nesse posicionamento é indicado pela abertura total do forame aberturado de interesse. Então, a nossa radiografia final, vamos ter que visualizar o forame aberturado totalmente aberto, né? Vemos que aqui o ilho ele ficou como se estivesse em perfil, né? Sobreposto aqui. Temos também aqui, dá para ver aqui a articulação entre o ilho e o sacro, né? A cabeça do fêmur, o acetábulo, né? Temos aqui a coluna anterior ilho púbica, o forame, a asa ilíaca encurtada e a área do aro posterior do acetábulo parcialmente sobreposta pela cabeça femoral. Então, no posicionamento, o grau adequado de obliquidade é evidenciado por uma abertura e um espaço uniforme da articulação do quadril no aro do acetábulo e cabeça femoral.
Então, o forame obturador deve ser aberto se rodado corretamente para o lado de cima oblíquo e deve aparecer fechado do lado de baixo oblíquo e a colimação da área de interesse. Vamos agora para uma incidência AP bilateral de perna de rã, conhecido como método de Cleaves modificado. Então, temos aqui a nossa paciente em decúbito dorsal. Temos aí uma proteção radiológica para as gônadas, né? Feminina. Então, proteger as gônadas para homens e mulheres sem obscurecer a anatomia essencial. Posicionamento paciente supino ou decúbito dorsal, podemos dizer assim. Fornecer um travesseiro para a cabeça, os braços cruzados no tórax. A posição da parte, alinhar o paciente na linha média da mesa. Garantir que a pelve não esteja rodada, flexionando ambos os joelhos aproximadamente a 90 graus, como demonstrado. Colocar as superfícies plantares dos pés juntas e abduzir ambos os fêmures a 40 ou a 45 graus na vertical. Raio central perpendicular direcionado ao ponto de 7,5 cm abaixo do nível das espinhas ilíacas, acima da sífise púbica, né? O pubis. Tá. Então, como visualizamos aqui na nossa imagem, né? Paciente, decúbito dorsal, as pernas flexionadas, né? Então, ela vai fazer essa flexão plantar dos pés, como vemos aqui na imagem pequena, e vai fazer uma abertura de rã, né? Vai abrir as pernas, tentando fazer com que o joelho fique mais próximo da mesa. Se o paciente não conseguir, nessa abertura aqui é o suficiente para fazer a nossa incidência método de Cleaves, ou perna de rã. E a nossa radiografia final será esta aqui. Esta aqui com proteção, né? Quando a área de interesse o médico não quer visualizar aqui o sacro, ou o cóccix, ou essa articulação. Então, fazemos aqui a proteção e o médico vai ter a visualização aqui tanto do acetábulo, do isquio, do pubis, do ilho, né? A indicação clínica vai ser demonstração do quadril sem trauma, displasia de desenvolvimento do quadril, também conhecida como deslocamento congênito do quadril. Geralmente são jovens, né? E o médico poderá solicitar aí esse método de Cleaves, né? Método de Rahn, onde visualizamos aqui toda a pelve, o quadril e a articulação coxo-femoral, vendo a cabeça do fêmur, trocante menor e trocante maior sobreposto. Vamos falar agora de fraturas, só para a gente ter uma noção. Então temos aí a fratura pélvica, geralmente é causada por colisões em alta velocidade que geram aí uma força suficiente para quebrar os ossos da pelve, né? Nessa região existem vasos sanguíneos, grandes vasos, né? Órgãos muito vascularizados que podem ser lesionados durante esses acidentes. Como resultado, aí existe um grande risco de hemorragia maciça e até mesmo a morte, né? Deve ser uma emergência se não for tratada imediatamente, né? O mecanismo de lesão vai depender aí do tipo e a classificação da fratura pélvica, né? Então, como toda fratura, ela é classificada. Então, vamos ver algumas classificações. Então, temos aqui a classificação antero-posterior, que é a força aplicada no plano antero-posterior, levando à diástase, a separação da sínfise púbica. Essas forças também podem ser transferidas para a articulação sacroiliaca e desestabilizando ainda mais a pelve. As fraturas que envolvem a ruptura da sínfise púbica são chamadas aí de fratura de livro aberto. Então temos o grau, né? Tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Temos a compressão lateral, que é a força aplicada lateralmente, resultando em uma rotação interna da pelve. A região sacroiliaca e os ramos dos pubis são as regiões mais susceptíveis a essas lesões, também conhecidas aí como fratura de alça de balde.
Temos também o cesalhamento vertical, que é a força aplicada na direção crânio-caudal, ou vice-versa, resultando em um deslocamento vertical dos ossos do quadril, né? Então, se eu puxar essa área aqui, literalmente o osso do quadril ele se desloca. Então, temos essas principais classificações das fraturas da pelve. Então, temos aqui a radiografia, né, que essa aqui se enquadra na compressão lateral, como vemos aqui, ó. Houve um deslocamento, né, levando a compressão lateral. Temos aqui uma fratura pélvica, também conhecida como livro aberto, né? Que nessa lesão grave, a ruptura do anel pélvico é claramente evidenciada pela ampla separação da sindesmose do osso púbico e dos ligamentos sacroiliacos à direita, e as linhas das fraturas não são tão evidenciadas. Então, há um deslocamento, né, dos ossos púbicos, chamado aí de livro aberto. Temos também a fratura do quadril, que geralmente ela é lesionada no fêmur proximal, podendo ser uma fratura do colo femoral ou uma fratura transtrochanteriana. Então, temos aqui a radiografia, evidenciando aí uma fratura do colo femoral, desestabilizando aí toda a estrutura do quadril. E falando sobre acetábulo, também temos as classificações do acetábulo. Então, vamos ver aqui à esquerda, fratura da parede anterior, à direita, a fratura da coluna anterior. Temos aí à esquerda, fratura da parede posterior e a fratura da coluna posterior à direita. Temos a fratura transversal da parede posterior e a fratura em forma de T. Fratura em forma de T e fratura transversal. Então, a fratura acetabular ocorre quando uma força empurra a cabeça do fêmur contra o acetábulo, e essa força pode ser transmitida do joelho, como bater o joelho contra um painel ou uma colisão frontal de carro, ou lateral, como cair de uma escada diretamente sobre o quadril. Dependendo da direção da força, a cabeça do fêmur às vezes é empurrada para fora da cavidade do quadril em uma lesão chamada luxação do quadril. Às vezes, né? A fratura acetabular às vezes são causadas por osso fraco ou insuficientes. Isso é mais comum em pacientes mais velhos, cujos ossos ficaram enfraquecidos pela osteoporose. Então, essa classificação que acabamos de ver, classificação Judith e Letourniel, permite avaliar o elemento acetabular lesado, né? Divide aí as fraturas em elementares e complexas. Então, temos aqui uma fratura acetabular. À esquerda, a radiografia mostra uma fratura da parede frontal do osso que sustenta a cavidade do quadril, no caso a parede do acetábulo. E à direita, rachaduras de superfície irregulares das mesmas fraturas são demonstradas mais claramente numa reconstrução em 3D na tomografia. Então, visualizamos aqui na radiografia, né, uma lesão, uma fratura do acetábulo, e aqui mais claramente numa tomografia. Geralmente o médico sempre vai solicitar o raio-x e uma tomografia. Então, espero ter ajudado você, estudante. Aqui são as nossas referências. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo para mais pessoas poderem estar aprendendo ou revisando sobre esse assunto. Então, obrigada por você ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!